Nós conhecemos, você conhece, eu conheço, inclusive no Twitter muita gente cirista me ataca, são militantes, né? Falando coisas fantásticas da candidatura de Ciro. Né? Militantes podem se iludir, podem se dar ao luxo de se iludir. Agora, imagine você uma reunião dos deputados federais do PDT que desejam disputar a reeleição e precisam de dinheiro para a campanha, com o presidente do partido, o eterno presidente do partido, diga-se de passagem, Carlos Lupe. Como é que transcorre essa reunião? Esses não são militantes, são deputados federais, são pessoas da elite política, pessoas extremamente racionais, então não acreditam em fadinhas, em mágicas, em coisas impossíveis. Eles olham para o Lupe e dizem: Lupe, é o seguinte, estou precisando de tanto dinheiro de campanha. Você não vai botar na campanha do Ciro. Na campanha do Ciro, o Ciro não tem chance de ganhar. A gente está vendo as pesquisas, ele não ganha de Lula e de Bolsonaro sequer em seu estado natal, ou de Lula, enfim, talvez ganhe de Bolsonaro, mas ele não ganha de Lula em seu estado natal. No meu município, ninguém vota em Ciro, não conheço ninguém. Não tem nenhum camelô vendendo toalha de Ciro, tem toalha de Lula, tem toalha de Bolsonaro, mas não tem toalha de Ciro. Enfim, são muitas as evidências. Ciro não vai crescer, Ciro não tem chance de ganhar. Portanto, a gente quer esse dinheiro para nós, para mim que tenho chance de ser reeleito. E eu não tenho muito, não é que não possa haver caixa 2 na campanha, mas hoje está muito mais restrito. Hoje a fiscalização é muito maior. O deputado pode se arriscar no caixa 2? Pode. Se for pego, ele vai ter problemas sérios. Então, todos eles... O que significa isso? Significa basicamente o seguinte, que este ou aquele deputado podem ainda financiar alguma coisa de campanha com caixa 2, mas será menos e ele terá mais cuidado, ou seja, a restrição é maior, portanto ele precisa mais do dinheiro do partido. Se ele precisa mais do dinheiro do partido, ele não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro com aquilo que não tem chance. E está evidente que Ciro não tem chance. Ciro não tem chance não é somente porque Lula é candidato. Suponhamos que Lula não fosse candidato e que o PT estivesse apoiando, você que está vendo meu vídeo, estivesse apoiando a mim. Haddad, que era um candidato desconhecido em 2018, da maior parte do eleitorado nacional e que foi indicado faltando 30 dias para a eleição, derrotou Ciro. Então Ciro não teria a chance porque o PT é uma grande estrutura partidária e o candidato do PT iria para o segundo turno junto com um presidente que disputa a reeleição. Ciro, inclusive, quando ele colocou a sua candidatura, foi no final do processo eleitoral de 2018, 4 anos atrás, e ele achava que jamais Lula poderia ser candidato de novo. Naquele momento Lula estava preso. E aí, de repente, aparece a candidatura de Lula, tornando a candidatura de Ciro algo absolutamente sem sentido, a não ser para ele, Ciro, e para esses militantes, sei lá, ensandecidos, pessoas que não têm racionalidade, ou têm uma racionalidade muito limitada, né, e acreditam em maluquices, em ilusões. Então, o grande motivo que leva o PDT a não querer Ciro candidato tem a ver com financiamento de campanha de quem tem chance de ser reeleito, de quem tem chance de ser eleito. Esse é o grande motivo. Bom, aí o que nós vimos nos últimos 2 dias? Entre na internet, procure que você vai achar. O candidato do PDT ao governo de Minas declara, justamente quando Lula vai a Minas visitar, esse candidato já foi do PT, mas declara que a grande vitória, o grande prêmio para Ciro seria Lula ganhar a presidência da República. Então alguém do PDT num estado importante, né? Aí sai uma notícia que Lupe andou se reunindo com Lula. Você já imaginou a diferença de alguém se reunir com Lula e alguém se reunir com Ciro? Lula numa reunião é um sujeito afável, amigável, sedutor. Ciro é um brutamontes, esse mesmo brutamontes que a gente conhece do espaço público é ele numa reunião. Né? Então ele não é esse sedutor. Né? Ele tanto não é esse sedutor que ele, em 2018, pega e coloca a candidatura dele e diz: sou candidato, venham comigo. Ele não está buscando seduzir ninguém. Lula, no último fim de semana, lançou a pré-candidatura. Ele vinha dizendo que poderia ou não ser candidato. Por quê? Porque ele está tentando trazer gente. Qual é o objetivo de alguém que nós sabemos que será candidato dizer para o mundo político que ele não sabe se será candidato ou não? O objetivo, ele está dizendo para o mundo político: venham conversar comigo.
Eu, de fato, estou disposto a ser candidato, mas quero construir a minha candidatura com você. É por isso que Lula disse até agora, e continua dizendo, mas enfim, cada vez vai dizer menos, insistentemente, que ele não sabe se vai ser candidato ou não. Agora, Ciro já sabia desde 2018. Então, você já imaginou a relação pessoal, né? A relação pessoal em duas reuniões do Lupe com Lula e do Lupe com Ciro? Lula é sedutor, Ciro não. Né? Aí o Lupe pega e dá uma outra declaração em seguida, dizendo, não, a candidatura de Ciro nunca esteve tão forte, está prestigiadíssima por mim, Lupe, pelo PDT. Quando alguém diz isso, ele está dizendo, olha, ela não está. Ela corre sério risco de não ter o apoio do partido. Apoio financeiro não terá. Então, Ciro vai ter problemas, né? E Ciro corre o risco também de ter o voto útil. Um voto útil que não precisa ninguém pedir. Né? Sei lá, vamos supor, Ciro tenha 9% das intenções de voto. Né? 3%, um terço 3 pontos percentuais, um terço desses 9, é composto de eleitor que poderia votar em Lula. Né, que pode, na reta final, pode ser nos últimos 2, 3 dias de campanha. Na reta final ele olha aquilo e diz, não, eu prefiro Ciro, mas o Lula é muito parecido. Sabe de uma coisa? Eu vou votar no... Então ele decide na reta final votar em Lula. Então Ciro corre o risco assim, de passar uma coisa muito patética. Né? E ele poderia ser magnânimo, ele poderia ser grandioso, ele poderia ter estatura de personalidade, dizendo, percebo que a minha candidatura não tem chance. Para o bem do PDT, para que todos os deputados e os candidatos do PDT que têm chance de ser eleitos tenham mais recurso de campanha, abro mão de minha candidatura. Mais importante do que isso, para que o país diminua a sua polarização, reduza o conflito, a fim, pode até ser que tenhamos segundo turno, mas tentaremos abreviar essa eleição num primeiro turno, porque irá deixar menos feridas para a sociedade, para o país. Em nome disso, apoio Lula. Ele sairia maior do que ele sairá caso seja candidato até o final e tenha uma votação pífia. Mais do que uma votação pífia, passada a eleição, por não ter apoiado Lula em nenhum momento, ele, nas outras vezes ele foi ministro de Lula, o irmão dele foi ministro de Dilma, ele aceitou a ideia, teve um programa agora na Band, né, em que Ciro foi perguntado, olha, foi narrado para Ciro os acontecimentos que o PT propôs que ele fizesse vice com Lula, né, Lula candidato a presidente, ele de vice, aí Lula impugnado, ele seria o candidato a presidente, colocava de vice o Haddad, e Ciro disse, de fato isso foi pensado. E aí a jornalista que fez a pergunta disse o seguinte, bom, mas enquanto isso foi ventilado, em nenhum momento o senhor criticou o PT. Em nenhum momento o senhor criticou Lula, disse que eles eram corruptos, etc. Quando isso não aconteceu, o senhor passou a criticar. Essas críticas têm a ver com divergência real ou com ressentimento por isso não ter acontecido? Né? Então, a situação de Ciro é toda ela muito ruim. Não surpreende esse início de abandono do PDT. Agora, o abandono ele vai acontecer. Ou ele será de fato, né? Ninguém vai fazer campanha para Ciro. Né? Um deputado vai dizer, não, agora eu vou pedir voto para Ciro. Aonde ele vai fazer isso? Só em Sobral. Não vai... Né? Ciro, enfim, é uma candidatura muito fraca no país. Né? Então ele será abandonado de fato. A nossa pergunta é o seguinte, além de ser abandonado de fato, ele será abandonado de direito? Ou seja, o PDT vai dizer, não tenho candidato oficialmente? Essa é uma questão. Pode ser que sim. Né? O que aconteceu nos últimos 2 dias foi muito ruim para Ciro. São sinais aqui e acolá que internamente no PDT tem gente pensando mais seriamente em limar de direito, né, a candidatura Ciro. E dizer, Ciro, esquece. Não seja candidato a presidente, nós não queremos você candidato a presidente. Ainda tem muita água que vai passar embaixo da ponte. A decisão de ter ou não candidato é no final de julho. Agora, é evidente que o PDT está conversando, quando eu digo PDT Lupe, está conversando com Lula acerca dessa possibilidade. E eu não descarto ela inteiramente. Como eu disse, tempo hábil para isso existe. A capacidade de sedução de Lula é muito forte. Lula tem muitos votos e Ciro
sabe que não tem a menor chance para presidente. Então, não se surpreenda se a candidatura de Ciro for abandonada pelo PDT. Ele for deixado no meio do caminho. Um grande abraço, comente o vídeo, curta os vídeos desse canal, traga mais gente para esse canal de YouTube.